Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Seção 2ª. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. E, gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. E, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segunda, gratificação natalina. Terceira, adicional por tempo de serviço, revogado pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Quarta, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. V. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Sexta, adicional noturno. Sétima, adicional de férias. Oitava, outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. Nona, gratificação por encargo de curso ou concurso. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Subseção I. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício. 1 grau. Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no artigo 42. Segundo a gratificação prevista neste artigo, incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5, por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5. 3 graus. Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo. 4 graus. Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 meses, após a incorporação da fração de 5/5, poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. 5º. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º, do artigo 9 graus, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo 2º, quando exercidos por servidor. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 62. A fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPN, e a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.
incluído pela medida provisória número 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. Subseção 2ª. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 evos, da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3ª. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1%, por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o artigo 40. Artigo 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% a cada 5 anos de serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999. Subseção 4ª. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional, conforme os valores abaixo, redação dada pela Medida Provisória nº 568, de 2012. E, grau de exposição mínimo de insalubridade, R$ 100, incluído pela Medida Provisória nº 568, de 2012. Segunda, grau de exposição médio de insalubridade, R$ 180, incluído pela Medida Provisória nº 568, de 2012. Terceira, grau de exposição máximo de insalubridade, R$ 260, e, incluído pela Medida Provisória nº 568, de 2012. Quarta, periculosidade, R$ 180. Incluído pela Medida Provisória nº 568, de 2012. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Segundo, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único.
A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção V. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%, em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6ª. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7ª. Do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço, da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8ª. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, Regulamento, vide Decreto nº 11.069, de 2022, vigência. E, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Segunda, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Terceira, participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Quarta, participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Primeiro, os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006.
e o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Segunda, a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Terceira, o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. A. 2,2%, 2,2%, em se tratando de atividade prevista no inciso I do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, vide medida provisória número 359, de 2007. A. 2,2%, 2,2%, em se tratando de atividades previstas nos incisos I e segunda do caput deste artigo, redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007. B. 1,2%, 1,2%, em se tratando de atividade prevista nos incisos segunda a quarta do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, vide medida provisória número 359, de 2007. B. 1,2%, 1,2%, em se tratando de atividade prevista nos incisos terceira e quarta do caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007. Segundo, a gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do 4º do artigo 98 desta lei, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Terceiro, a gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Capítulo 3º. Das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97, vide Lei nº 9.525, de 1997. Primeiro, para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Segundo, é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Terceiro, as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública, incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no primeiro deste artigo. Vide Lei nº 9.525, de 1997. 1 grau é facultado ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 60 dias de antecedência.
2 graus no cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceiro, o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 evos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 91. Quarto, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 91. Quinto, em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raios-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. O servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, vide Lei nº 9.525, de 1997. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97.